brotam vidas como flores. Bahá'u'lláh, de Deus a glória, um brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como o ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor. Bahá'u'lláh, de Deus a glória, um brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como o ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor. Ó, dá tempo para mais uma, hein? Pode ser, Max? O Max. Cresce nos corações uma nova vida que há muito existia em Botão. Brilham os raios do sol que provém do céu para florescer os botões, inundar o mundo com a nova vida que Deus concedeu aos homens para que pudessem amar toda a humanidade em cada cidade e lugar pudessem saber que é tempo de renascer. Anjos se alegram no céu, pois renascem homens através da glória de Deus. Brilha a luz da união de todas as raças e de todas as religiões. E se vê no mundo uma nova
ordem que há de abrigar os homens contra todo mal, toda dor, onde haverá somente lugar para o amor, e lá viverão pelas graças do seu Senhor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Fireside de sábado, aos finais de semana. Hoje a gente vai ter a presença do Farhad, nosso amigo, né? Mas depois eu vou apresentar, pode deixar. E eu queria dar boas-vindas a todo mundo, primeiramente, né? Sobre esse encontro que a gente está fazendo semanalmente aqui, com temas relevantes, né? A gente demonstra a visão Bahá'í, né? Sobre esses temas da atualidade que estão nos envolvendo, nos atingindo, né, atualmente. Já falamos de tanta coisa aqui, né, gente? Então, já que a gente falou da visão Bahá'í, hoje a gente vai falar sobre como essa história da fé Bahá'í começou, por que ela existe, o que ela diz, quem que é a figura principal em torno disso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o tema, né, que nós mandamos o convite para vocês aí, que é a maior revolução espiritual do mundo moderno. Quem é Baha'u'lláh? Então, para falar sobre esse tema hoje, a gente vai convidar o nosso amigo Farhad Shayani, lá de Juiz de Fora. O Farhad, gente, ele é um pesquisador, um buscador, né, desses assuntos espirituais, né, profundos, né, que nos tocam profundamente e que tem tudo a ver com a nossa existência, né? Então, o Farhad vai falar hoje sobre esse nosso tema, ele vai conduzir o nosso tema aí. Mas eu queria antes, né, porque o que ele vai falar também, nós mandamos, né, nós solicitamos, pedimos comentários, essa é uma prática que a gente vem fazendo também, né, a gente solicita comentários, a gente manda o tema, e aí, o que você acha desse tema? Manda seu comentário para a gente. E aí esse comentário, esses comentários, né, graças a Deus que é no plural, eles vão guiar, né, eles vão fazer com que a gente atenda às expectativas, né, de acordo com o que vocês falam aí. Então, eu queria primeiramente agradecer aqui ao Aldrey de Curitiba, Dolores de São Gabriel, Marcos de Vitória, o Fábio Almeida de Vitória também, o Jairo de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, a Elizabeth Vargas de Vitória, no Espírito Santo também, e a Sheila de Vila Velha, aqui do Espírito Santo também. Então, o pessoal aí que mandou comentários, né, sobre, com certeza, na hora que viram o nome de Baha'u'lláh, entraram na internet, né, pesquisaram para saber quem era, tiveram algumas informações, e hoje o Farhad vai apresentar de maneira bela, belíssima, né, quem é Baha'u'lláh, não é isso? E ao final dessa palestra, gente, a gente vai ter uma surpresa, tá? Já tivemos uma, a gente não estava contando com o Max aí, né, Max? Ok? A gente vai ter outra surpresa também depois da palestra do Farhad, ok? E aí vocês vão ficar também encantados. Então, gente, o Farhad ele vai falar a palestra dele, tá bom? Então, a gente vai abrir para perguntas, ok? Aliás, para respostas dele. Né? As perguntas estão abertas agora, mas no chat. Então, se alguém já quiser mandar suas perguntas, ok? Pode mandar aí, vai lá no chat, digita sua pergunta lá, que eu, como moderador, aqui eu vou vendo e tal, e a gente vai fazer essas perguntas aqui ao final da surpresa, tá bom? Então, tem a palestra do Farhad, tem a surpresa, e depois a gente entra nas respostas de acordo com as perguntas que vocês mandarem no chat para a gente. Perfeito? Então, Farhad, é contigo, ok? Grande amigo Farhad, lá de Juiz de Fora, ok? Amicíssimo da comunidade Bahá'í, pesquisador sobre esses temas profundos, espirituais, místicos, né? Ele vai dizer para a gente quem é Baha'u'lláh. Farhad, contigo. Cássio, querido, muito obrigado pelas palavras bondosas. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Uhum. Tá tudo certo, tá? Ótimo. Bom, primeiro, realmente agradecer ao pessoal que está organizando, e é um privilégio, uma honra, e
E pode ter certeza, é uma alegria. Falar de Bahá'u'lláh é uma bênção que não tem tamanho. Eu não trocaria isso por nada desse mundo. Então, quando o querido Paulo me convidou, eu imediatamente aceitei, porque essas coisas a gente não pensa duas vezes. Antes de entrar um pouquinho, eu gostaria de dizer que Bahá'u'lláh representa para mim. Eu não vou falar muito sobre datas e lugares e nomes complicados, porque eu acho que isso não caracteriza realmente Bahá'u'lláh. Então, vocês vão me perdoar que eu vou me ater mais a alguns aspectos que eu considero mais importantes. A primeira é assim: o que para mim representa Bahá'u'lláh? Não adianta eu falar coisas que estão escritas nos livros que vocês vão achar também. Para mim, ele respondeu a todas as minhas mais profundas perguntas, sejam perguntas filosóficas, perguntas existenciais, metafísicas, humanas, sociais, planetárias, atuais, tudo aquilo que angustia a minha mente, o cérebro e a alma e o coração, Bahá'u'lláh responde. Isso, para mim, é muito importante. Estou falando agora, depois eu vou entrar quem é objetivamente as coisas e o que ele trouxe e tudo mais. Eu tenho que dar um depoimento do que Bahá'u'lláh representa para mim e por que eu aceitei. Bahá'u'lláh me explicou como lidar com os meus maiores temores. Eu acho que todo ser humano tem os seus temores ocultos, que nunca fala. E Bahá'u'lláh, ele fala para os meus medos e temores. Medos, não só medo da doença e da morte e da destruição, mas medos sociais, medos existenciais, medos planetários. Tem uma interferência aí. Bom, então, ele responde a todos eles. Até medos assim sei lá, de uma destruição planetária, qualquer coisa que às vezes a gente vê e que até um tempo atrás a gente achava impossível. Agora, com essa pandemia, a gente vê que as coisas não são tão impossíveis e, como um filósofo recentemente falou, ninguém consegue imaginar ou subestimar a estupidez humana. Então, tudo é possível, até de tentar destruir o planeta ou através de, depois nós vamos ver, de uma hecatombe, ou através de destruição ambiental, ou agora nós estamos vendo que um pedacinho de DNA, o vírus não é nem um DNA decente, é uma meia alça de DNA que é um RNA, um pedacinho é um pedaço de RNA, e ele está causando tamanho rebuliço no mundo que deixou a humanidade inteira de joelhos e os grandes poderosos do mundo de joelhos. Então, vocês veem como essas coisas não são tão impossíveis de acontecerem, e sempre esse foi um dos meus temores. Depois, mais tarde, se vocês quiserem, a gente vai entrar um pouquinho mais dentro disso também. Sem Bahá'u'lláh, eu sentiria que como se Deus tivesse abandonado a mim e a humanidade. Sabe, numa época de maior angústia da humanidade, se não existisse Bahá'u'lláh, eu realmente me sentiria desamparado e órfão. Não é uma imagem, vamos dizer, psicológica, mas uma imagem real. Porque ele muda o rumo da minha vida, ele me dá sentido e rumo que não teria sem ele. E outra coisa para mim muito importante é que a gente tem falado muito ultimamente sobre caos. Caos, caos, isso vai acabar em caos. Eu acho que só existe um remédio
contra o caos. Porque o caos é a ausência do bem. Enquanto que a ordem e o amor de Deus é o céu, é o céu. O caos é a profundidade da terra. A ordem vem do céu, vem de Deus, se revela à humanidade. E esse é Bahá'u'lláh que dá esse sentido à minha vida. Eu vou tentar transmitir o que eu sinto de Bahá'u'lláh para vocês, mas não esperem demais de mim, porque nenhum ser humano consegue dizer realmente. Eu sempre gosto de uma metáfora de Platão que eu gosto muito disso e que representa muito. É muito difícil a gente conseguir explicar sobre Bahá'u'lláh, porque ele é grande demais, ele é importante demais, ele é supremo demais. É uma realidade tão grandiosa que dificilmente a gente consegue definir. Então, Platão tem aquele famoso exemplo da caverna que vocês devem conhecer. Imagine as pessoas dentro de uma caverna escura e alguém diz: olha, meu amigo, tem uma coisa lá fora que se chama o Sol. Aí as pessoas dizem: mas o que é isso? Ele diz: não, é um disco amarelo que solta uma luzinha. Disco amarelo? Estranho. Mas o que é essa luzinha? Não, é um disco bem amarelo, solta uma luzinha e é tão gostoso, dá um calorzinho gostoso, faz as plantas crescerem, dá vida. O pessoal da caverna diz: mas que maluquice é essa? A gente sempre viu aqui tudo escuro. Que disco amarelo é esse? Não, é um disco amarelo que se chama Sol. Diz: não, mas não tem nada disso, você está sonhando, isso é bobagem, eu não consigo imaginar um disco amarelo que dê luz e coisa. Então, o que a gente que reconhece Bahá'u'lláh diz: olha, a maior prova do Sol é o próprio Sol. A gente não consegue definir e descrever o Sol. A melhor forma é você tirar a pessoa da caverna e dizer: olha o Sol, você está vendo? Esse é o Sol. Ponto. Ou abrir a janela e dizer: abre a janela e olha o Sol. Você viu? É o Sol. Você sentiu o calor? É o Sol. Sentiu o brilho? É o Sol. Não precisa explicar, não precisa determinar, não precisa mandar um foguete da NASA lá ver aquela bola de fogo. Basta você abrir a janela e ver o Sol. O que isso tem a ver com Bahá'u'lláh? Não adianta descrever Bahá'u'lláh. A pessoa tem que abrir o coração para Bahá'u'lláh e ele vai sentir Bahá'u'lláh pleno de glória, de amor, de ordem diante desse caos que é o mundo e de organização planetária. Bom, vamos adiante, mas é para falar um pouco sobre Bahá'u'lláh. Imaginem uma situação, o seguinte. Imaginem um rei poderoso no século XIX na Pérsia. Esse é um rei poderoso, poderosíssimo, rei de toda. Aí do lado dele está ele chama um rapaz de 20 e poucos anos, 21 anos, um rapazote. E diz: olha, meu filho, o teu pai era meu ministro e ele era um nobre. E eu sei que você também herdou, você é um mirzá, você é um nobre, você é um príncipe também. E ele era o governador e ministro de toda aquela região de Mazandaran e tudo. E ele acaba de morrer, acaba de falecer, como você bem sabe. E eu resolvi que eu vou
te indicar como ministro. E o ministro do rei não era só, como os nossos ministros, um cargo honorífico. Ele era o governador e recolhia os impostos daquela região e representava uma riqueza, um poder somente abaixo do rei. E esse rapaz, na frente de toda a corte, ele agradece e recusa esse posto. Ele diz: eu quero continuar cuidando dos pobres e desamparados na minha cidade natal. Eu não quero esse posto de ministro. Para o espanto de todos, esse é o jovem que dizem que era um jovem belíssimo, meigo, doce, pai dos pobres, que preferia cuidar dos pobres e desamparados do que receber uma honraria ou um poder. Esse jovem Bahá'u'lláh, ele ao longo da vida dele, eu vou fazer um resumo, não vou entrar em detalhes, vocês depois podem ler livros sobre a vida de Bahá'u'lláh. Ele passa a ser realmente uma pessoa que, depois nós vamos ver, as pessoas na presença dele se sentiam iluminadas, mesmo sem saber quem era e tudo. E passa a vida inteira ajudando as pessoas, servindo as pessoas, buscando ajudar com atos de bondade e caridade, até que ele passa a ser perseguido por causa das suas crenças, por causa das suas atitudes, por causa das coisas que ele realmente acreditava, e passou a ser jogado na prisão, numa prisão escura, numa cova, num buraco na terra, e passa a ser torturado, exilado, expulso de país em país por ordem do rei, porque onde ele chegava, ao redor dele, as pessoas vinham atraídas, igual ao Jesus e a todos os grandes reveladores divinos, e ele tinha esse poder, esse dom que as pessoas não conseguiam explicar e que o governo temia que ele realmente pusesse em ameaça o poder do rei. Então, eles expulsaram ele de país em país, até que ele foi mandado para o pior prisão do governo turco-otomano, para morrer lá, porque era um lugar totalmente infectado, era um lugar endêmico de doenças. E quando foi mandado para morrer lá, ele continuou sofrendo, porque tudo aquilo que ele revelava, tudo aquilo que ele trazia para a humanidade, ele não conseguia, porque não existia naquela época meios de comunicação e tudo, e as pessoas diziam: aonde que está essa nova revelação de Deus que vocês falam e que a gente não vê? Então, isso realmente é um sofrimento moral muito grande, além do sofrimento físico, de ver a família passando necessidade e, principalmente, de ver 2 filhos morrerem na frente dele, um recém-nascido e um adolescente. Tem um grande historiador moderno que ele diz que a única coisa na vida do ser humano que é verdadeiro e real é o sofrimento. Porque todas as coisas a gente pode criar uma ficção, uma narrativa. Mas o sofrimento, a dor, é algo que só a pessoa que sente sabe o quão é real e verdadeiro. E o sofrimento de Bahá'u'lláh, em ver seus filhos morrendo, em ver a sua mensagem impedida de ser divulgada, de ver a sua
os seus seguidores serem mortos, e em ver que realmente ele podendo ajudar a humanidade, esse sofrimento moral é muito, muito forte. E eu recomendo muito que vocês leiam e vejam como isso se deu em detalhes. Qual é a missão de Bahá'u'lláh? A missão de Bahá'u'lláh é trazer uma revelação direta de Deus ou da realidade suprema, qualquer nome que se dê, para a humanidade. Esse é um fenômeno mais importante da história da existência humana na face da Terra. Depois nós vamos ver que esses são acontecimentos muito raros, onde como se céu se abrisse e uma revelação de Deus viesse para o benefício da humanidade. Então, Bahá'u'lláh não é um filósofo, não é um pensador, não é um... E eu, pessoalmente, não acredito que Bahá'u'lláh seja um profeta, no sentido de profetas bíblicos, nem mensageiro de Deus, como muitas pessoas acham que é, como se fosse Muhammad, que é um Rasul, é um mensageiro de Deus. Bahá'u'lláh é a revelação suprema de Deus à humanidade e é o grande prometido de todas as revelações do passado. Se nós não entendermos isso, nós vamos achar que é um reformador social ou é alguém que previu algumas coisas que aconteceram ou não aconteceram, ou coisas assim. E qual é a missão dele? A missão dele, basicamente, é relembrar a humanidade e ensinar duas coisas fundamentais, que para nós são muito óbvias, mas não são tão óbvias e que são a causa do sofrimento da humanidade. Então, a primeira é a unicidade de toda a humanidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós todos realmente temos a mesma origem. Nós todos, em verdade, nós proviemos da mesma fonte. Nós todos somos um só. Nós todos fomos criados pelo mesmo Criador, que independente da nossa diferença de cor, de raça, de crença, de aspecto físico, ou mesmo de homem ou mulher, e hoje sabemos que até o homem e a mulher, originariamente, o embrião ele não tem realmente diferenciação de sexo, ele é um só, há uma unicidade, que depois, com a influência dos hormônios, eles determinam se é masculino ou feminino. Então, todos nós nos originamos do mesmo. Isso parece óbvio, mas isso é uma das coisas mais importantes que Bahá'u'lláh traz como algo importante para que a humanidade realmente aprenda. E a segunda coisa que Bahá'u'lláh traz, que isso deve gerar... Então, o que? Unicidade. Como que isso tem que ser aplicado na vida? É através da unidade do gênero humano. A união dos povos. A união de todas as religiões e crenças no mundo, a união de todos para que evite-se essas guerras, matanças, sofrimentos, os nacionalismos, os racismos, todas as coisas que Bahá'u'lláh extinguiu e que realmente infernizam a vida da humanidade e que levam ele até hoje ao enorme sofrimento e que nós vemos a cada momento. Essa realmente é uma... E ele diz que não se vanglorie o homem pelo amor à sua pátria e sim pelo amor à sua espécie. Isso Bahá'u'lláh diz numa época terrível, em que o patriotismo e nacionalismo estavam assim no ápice, em que todas as teorias em todos os países da Europa diziam que aquela raça deles era superior e que deveria dominar.
Essa é uma mensagem única, sem precedente na história da humanidade, seja religiosa, social e científica. Ele transforma a própria natureza do homem. Porque a partir disso, a própria natureza do homem se redefine. Nós não somos frutos do pecado original, nós não somos frutos do Adão e Eva que foram expulsos do paraíso, nós não somos simplesmente um homem de Neandertal que teve uma mutação e virou Homo sapiens, nós não somos um robozinho melhorado que tem sentimentos, mas nós somos as criaturas extraordinárias que realizamos nesse mundo uma missão sagrada de realizar o plano e a vontade de Deus para a humanidade. Então, isso é muito interessante, muito importante a gente falar, e Baha'u'lláh é aquele grande prometido, como nós vamos ver, de todas as correntes, sejam filosóficas, sejam políticas, sejam espirituais, sejam religiosas, todos, no fundo, realmente esperam. Isso tem grandes historiadores da história da religião, como um romeno chamado Mircea Eliade, que é um dos maiores historiadores da religião. Ele diz que toda a história da humanidade conflui para um prometido que vai vir. E não é só no cristianismo, vai trazer o reino de Deus na face da terra, mas com nomes diferentes, vai trazer a paz, vai haver o juízo, vai unir todos os povos, vai estabelecer a paz no mundo. Então, tudo isso é através da revelação direta de Deus. Muitas pessoas dizem, não, mas ele pode também ter intuições boas. As pessoas podem ter intuições, podem ter até compreensões, mas a revelação direta de Deus só acontece em épocas muito precisas da história da humanidade. E essa revelação de Baha'u'lláh é a mais extraordinária, mais aguardada, mais esperada. É uma revelação direta do Supremo e que só no futuro da história nós vamos realmente ter um vislumbre do que isso representou. Como isso vai ocorrer? Se realmente essa unidade tem que acontecer, como é que Baha'u'lláh nos ensina que vai acontecer? Ele trouxe alguns princípios e depois nós vamos ver algumas formas muito práticas. O impressionante é que Baha'u'lláh não só vive a vida dele como Jesus viveu, como Moisés viveu de sofrimento, como Abraão viveu, como outros reveladores divinos antes também tinham vivido, mas como ele traz formas práticas que isso seja executado. Não é apenas uma mensagem bela e bonita e inspiradora, que por si só já seria maravilhosa. Baha'u'lláh diz o que tem que ser alcançado e como ter alcançado. Ele estabelece a parte prática, estabelece as instituições, as formas, os modos, os caminhos, todo o rumo de como nos alcançamos a unidade do gênero humano, que essa é a vontade de Deus, que Ele nos criou um só, como nós vimos a unicidade, e Ele quer que nós sejamos um só. Não quer que mais nos diferenciamos e sejamos como estranhos e nos matando e nos destruindo e permitindo, depois nós vamos chegar, se vocês quiserem, um pouco na pandemia, que é o resultado da falta da unidade do gênero humano. Nós vamos provar depois aqui para vocês que no mundo que tivesse escutado Baha'u'lláh, não haveria pandemia. Isso é um bônus final, que se vocês tiverem paciência de aguentar até o fim, eu vou explicar para vocês e vou mostrar e vou provar para vocês como não aconteceria, e não só pandemia, mas não haveria todo esse problema climático, não haveria destruição do meio ambiente, não haveria o perigo das guerras nucleares, e todos esses males que a humanidade, essa desagregação, esse caos social que o mundo inteiro vive. E não é só o Brasil. Vamos adiante. Então, como é que ele diz que isso tem que haver? Ele diz que o primeiro passo, veja como ele é didático e prático, Baha'u'lláh. Nós temos que nos desprender do nosso ego e buscar a verdade por nós mesmos. Então, Baha'u'lláh diz que
Nós não temos ser Maria vai com as outras porque ouvimos um sacerdote, ouvimos um político, ouvimos uma pessoa, ou pela tradição, ou da nossa família, nos batizaram ou nos obrigaram a acreditar numa coisa. Nós temos capacidade e maturidade hoje para nós mesmos buscarmos e sabermos a verdade. Nós temos que testar, questionar e buscar e até encontrar a verdade. Porque Bahá'u'lláh diz, quando essa verdade foi encontrada, toda a humanidade é capaz. A alma humana foi dotado da capacidade de reconhecer a revelação de Deus e saber se aquilo é verdade ou não. Então, isso é muito importante. O segundo ponto que Bahá'u'lláh diz que é muito importante que isso se venha através de uma educação, não só educação de instrução de 2 mais 2 são 4, ou instrução de coisas assim, de fatos, mas sim uma educação ética, moral, espiritual, que mostre que a humanidade é uma só. Essa unicidade e unidade da humanidade seja educada às crianças segundo um currículo comum em todos os povos e nações. Porque, naturalmente, essas crianças e os pré-jovens vão se tornar pessoas que vão estar conscientes disso. Então, não há necessidade de ninguém doutriná-los, ou de convertê-los, ou de obrigá-los, ou de oprimi-los com alguma ideologia ou crença política. Depois, Bahá'u'lláh diz que é muito importante a harmonia da ciência com a religião e a razão. A razão foi dada por Deus à humanidade. O intelecto é um dom divino. Como é que nós podemos afastar? Todas as pessoas que também defendem a razão, eles são a favor de coisas absolutamente irracionais. As destruições racistas, tudo isso que nós estamos assistindo, eu estou falando de coisas que parecem coisas do século XIX, mas se nós ligarmos a televisão hoje à noite, nós vamos ver que tudo aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos é por não escutar Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh, o filho dele, Abdu'l-Bahá, o que ele falou? Ele disse, olha, enquanto houver o racismo nos Estados Unidos, vai correr sangue pelas ruas das maiores cidades dos Estados Unidos. Abdu'l-Bahá falou isso. E nós ligamos a televisão, nós estamos vendo isso. Então, veja, depois eu vou entrar, eu estou adiantando muitas coisas, mas isso é muito importante. Então, Bahá'u'lláh diz que tem que haver eliminação dos preconceitos e superstições. Isso é maravilhoso, de toda a espécie. Nós trazemos um ranço de preconceito que é do homem das cavernas. Porque o homem das cavernas, quando ele via um monstro, um leão, um bicho predador, ele ficava tão apavorado que ele tinha que agir por preconceito. Ele diz, olha, se o bicho urrou, sai correndo, senão o bicho vai te pegar, vai te estraçalhar. Então, nós trazemos isso de ter o preconceito. Urrou é medo. Eu tenho que me preparar para dar uma flechada nele ou fugir dele. Bahá'u'lláh diz que não, nós não vivemos mais em época das cavernas, nós vivemos numa era racional, madura, em que nós não podemos mais considerar a nossa capacidade de julgamento a partir de preconceitos, pé atrás, os vieses e também as superstições. No original é preconceito e superstições. Em português, algumas vezes a gente só diz eliminação de preconceitos, mas no original é preconceitos e superstições. Nós somos vítimas de preconceitos e superstições de idolatria, superstições que nos afastam de Deus, superstições dos mais variados que depois nós vamos ver. Vamos adiante. A harmonia da ciência com a religião tem que harmonizar. As duas são análises da mesma natureza. Não é a religião, é a fé. A fé é algo que é importante para o ser humano, que direciona, mas essa fé tem que ser uma percepção da realidade que leve a uma convicção que transforme o mundo e melhore a humanidade. Esse é o sentido da fé. Não é uma fé de credulidade ou fé mágica. A harmonia da ciência, então, com isso, a ciência também, porque a ciência é isso que ele quer. E a racionalidade também isso é racional.
Depois, uma estrutura de governança mundial. Depois nós vamos ver, se vocês tiverem paciência até o fim, a gente vai tratar um pouco da pandemia e vai ver como realmente a pandemia é causada por uma falta de uma governança mundial que Baha'u'lláh trouxe há mais de 170 anos atrás. Depois, uma solução espiritual e harmonização ética e moral da economia. Olha só que aspectos importantíssimos Baha'u'lláh nos traz. E depois Baha'u'lláh fala das bases e das instituições que vão garantir uma paz definitiva. Só para vocês verem como isso é importante, nós fizemos um estudo na Sociedade Brasileira de Médicos pela Paz, um estudo em que nós vimos que, em dinheiro de hoje, os países do mundo gastam 37 trilhões de dólares por ano com armamentos. Vocês conseguem imaginar o que representa 37 trilhões de dólares economizado para a saúde da humanidade, para a construção de hospitais, para a construção de meios de descobrir a cura de câncer, para descobrir a vacina do corona, do criar cinturões agrícolas ao redor de vilarejos pobres da África e do Brasil. É muito dinheiro, isso é por ano. 37 trilhões por ano é jogado no lixo. No lixo, literalmente, e Baha'u'lláh traz... Então, eu quero mostrar para vocês que a mensagem de Baha'u'lláh não é uma visão teórica de um sonhador utópico. O desarmamento representa uma coisa muito, muito importante. Bom, desculpem, às vezes eu fico um pouco mais entusiasmado, mas falar de Baha'u'lláh sem se entusiasmar é difícil. O entusiasmo vem de enteos, quer dizer, ter Deus dentro da gente. Então, falar de Baha'u'lláh, que é revelador divino, deixa a gente entusiasmado. Eu vou ler um texto de Baha'u'lláh. Ó vós, filho dos homens. Isso está se referindo a toda a humanidade. O propósito fundamental que anima a fé de Deus é salvaguardar a segurança e promover a unidade de toda a espécie humana. O bem-estar do gênero humano, sua paz e felicidade são irrealizáveis. São irrealizáveis. A não ser que sua unidade seja firmemente estabelecida. Tão poderosa é a luz da unidade que pode iluminar toda a Terra. Breve será presente ordem mundial posta de lado, e uma nova se estenderá em seu lugar. É verdadeiramente um ser humano hoje quem se dedica ao serviço de toda a humanidade. Bom, e como é que Baha'u'lláh deixou isso? Deixou tudo por escrito. Isso, para mim, é uma das coisas mais extraordinárias de todas as revelações e todas as diversas manifestações de Deus, as diversas formas do sagrado no passado. Baha'u'lláh deixou mais de 27 mil obras, entre tratados, livros, epístolas, demonstrações, orações, meditações, todos escritos de próprio punho, todos escritos e, vamos dizer, com o seu lacre e o seu sinete, que é a marca de que realmente ele de autenticidade. Isso vocês não imaginam como isso é importante. Porque, na verdade, aqui só estou fazendo uma comparação que a gente não costuma fazer, mas só para vocês terem uma ideia de como isso é importante. Nós não temos uma vírgula de Abraão, Moisés, Jesus, Buda, Krishna, nem Muhammad.
não temos uma vírgula. Vocês vão dizer, não, como é que o cristianismo tem quase 2 bilhões e 700 milhões e o Islã tem 1 bilhão e 300 e não tem uma vírgula? Não escreveram nada. Então, o que eles... Eram pessoas que ouviram só o Osman, depois de Omar, no terceiro califado, que ele disse, olha, vamos reunir todo mundo que se lembra do que ouviu e vamos anotar. O que aconteceu? Paulo escreveu algumas epístolas, mas os outros, o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, é tudo de 60 a 80 anos depois da crucificação de Jesus. Era tudo baseado no que eles lembravam. Claro que nós acreditamos que tudo isso é verdadeiro. Claro que Bahá'u'lláh diz que tudo é autêntico e vem de Deus. Mas vocês veem como é importante que hoje nós tenhamos o revelador divino que escreveu da próprio punho e autenticou com seu lápis. Bom, quem estuda as religiões sabe como isso é importante. Como isso é importante. Hoje tem historiadores cristãos que até questionam coisas terríveis. Historiadores cristãos, até que ponto os escritos são reais ou foram modificados. Mas nós, Bahá'u'lláh diz que são todos eles autênticos e verdadeiros e revelações de Deus. Um dos livros que Bahá'u'lláh escreveu se chama Livro da Certeza. Isso é muito interessante. Bahá'u'lláh escreveu em 2 dias e 2 noites. Olha só, pessoal. 2 dias e 2 noites, a gente não consegue escrever nada. Nem com computador, nem com inteligência artificial. Em 2 dias e 2 noites, Bahá'u'lláh escreve um livro em que ele descreve e deslacra todos os simbolismos e metáforas de todos os livros religiosos do passado. Vamos repetir. Você não consegue ler o Bhagavad Gita do hinduísmo sem o livro de certeza do lado, porque você não entende nada, porque os simbolismos e metáforas e alegorias e coisas são terríveis de entender. Você não consegue entender o Corão sem o livro da certeza do lado. Você não consegue entender os evangelhos sem o livro da certeza do lado. Você não consegue entender o Antigo Testamento sem, porque as coisas que diz são, se não vier realmente com as explicações que Bahá'u'lláh dá, isso tudo em 2 dias e 2 noites. E as pessoas que assistiram, é muito impressionante, diz que a revelação de Bahá'u'lláh era um contínuo. Ele não parava para voltar para corrigir. Ele não revisava, ele não fazia pé de página. É muito impressionante, mostrando que aquilo realmente fluía como uma revelação do alto. Outro livro que eu recomendo muito que vocês leiam, chamado Palavras Ocultas. São textos curtos de ensinamentos maravilhosos. No início desses Palavras Ocultas, que eu recomendo muito especialmente, porque é meu livro de cabeceira, Bahá'u'lláh revela pela primeira vez a gênese, a origem da alma humana. Assim como o Antigo Testamento, no livro da Gênesis, fala da gênese do corpo humano. No princípio era, enfim, todo aquele que vocês conhecem do início do Gênesis e tudo. Bahá'u'lláh explica como é que é a gênese da alma humana, que é a gênese do espírito humano. E como agir de forma ética e moral. Realmente eu recomendo muito Palavras Ocultas. Aqui nós não vamos poder entrar muito. Outro livro de Bahá'u'lláh, que eu selecionei alguns só para comentar, mas são importantíssimos. Bahá'u'lláh tem um livro chamado Livro Sacratíssimo. Esse livro é impressionante, porque ele é a carta magna, é a constituição planetária. Eu sempre fico pensando, uma pessoa, para escrever a constituição do país, não consegue. Ele tem que reunir um monte de gente, e mesmo assim há uma brigalhada tão grande que, no fim, não sai constituição direito.
Agora, imagina, a pessoa não consegue fazer constituição nem da cidade, o estatuto de um grupo, às vezes não sai direito. Agora, imagina, Bahá'u'lláh revela uma constituição planetária para o mundo inteiro, atendendo às necessidades de todos os povos e raças, religiões do mundo. É algo impressionante. Se não fosse mais nada que fosse a prova do sol da realidade que é Bahá'u'lláh, só o livro sacratíssimo, que cria as instituições e e estabelece a Constituição e Carta Magna do futura ordem mundial, seria algo incrível, que só isso seria 2 horas para a gente entrar. Outro livro maravilhoso que eu recomendo é Sete Vales, que é a maior obra mística e espiritual da história da humanidade. A partir do Sete Vales, nós entendemos todos os escritos dos grandes poetas místicos. Nós entendemos como Rumi, Attar e outros, como nós entendemos Meister Eckhart, nós entendemos os místicos São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Tudo isso a gente entende a partir, senão fica uma coisa solta. Bahá'u'lláh realmente cria uma forma da gente compreender a unidade e a essência de todas as manifestações espirituais, místicas e elevadas da humanidade. E Bahá'u'lláh revela mais de 500 orações e meditações reveladas por Deus. É algo impressionante o poder, a potência, a beleza das orações que Bahá'u'lláh revelou. Eu só para dar um gostinho aqui para vocês, eu vou ler a primeira das palavras ocultas. Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este. Possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Cada palavra a gente poderia falar 3 horas. Então eu vou evitar de comentar sobre qualquer uma dessas palavras. Mas é de uma profundidade, de um significado sagrado tão profundo. Quer dizer, o que quer dizer uma soberania antiga? O que quer dizer uma soberania imperecível e eterna? O que quer dizer um coração puro? O que quer dizer radiante? Tudo isso, se a gente meditar, a gente fica maravilhado e fica como realmente Deus nos criou para uma missão e um projeto muito grande. Cássio, quanto tempo nós temos aí? Farhad, são 9h17, né? A gente estava esperando mais ou menos aí uns 15 minutos aí, né, de perguntas e respostas no finalzinho, mas vamos lá, vamos. Não, eu vou agilizar um pouquinho. Tá bom. Bom, rapidamente, então, para os indivíduos, Bahá'u'lláh toca o nosso coração e alma através dessas orações. Ele toca o nosso ser interior e a nossa mente. Os ensinamentos dele brilham dentro do nosso coração e mostram que o reino de Deus é algo que existe dentro da nossa coração e do nosso coração alma. E a gente estabelece o reino de Deus em serviço à humanidade e trabalhando pela paz e unidade mundial. Bahá'u'lláh fala da pureza do Criador diante da pureza de coração nosso diante do Criador e que todo dia a gente tem que se examinar, e é muito importante. Tem aspectos até engraçados, um dia a gente poderia talvez tratar. Pois hoje, as descobertas que estão se fazendo em termos de ressonância magnética funcional do cérebro mostram como é importante que isso que Bahá'u'lláh diz. Eu sempre via isso e não entendia por que todo dia a gente tem que se fazer examinar para ver, porque tem que prestar conta a Deus.
Depois que eu vi o que eles estão fazendo com o cérebro das pessoas que morreram com ressonância magnética funcional, eu disse, meu Deus, Paula tem razão. Só para não deixar com vocês em dúvida, eles estão fazendo ressonância magnética de cadáveres e estão vendo que, ao contrário do que a gente imaginava, quando para o coração, o cérebro não entra imediatamente em desagregação e degeneração. O centro da memória, ele permanece, às vezes, por meses, que é o hipocampo. Então, o hipocampo fica funcionando, fica recapitulando a nossa vida. Então, nós estamos prestando contas para Deus durante, às vezes, depois da morte. Isso, na realidade, biologicamente, não é metafísica, é biológico. Então, a gente vê que, puxa, como o Bahá'u'lláh tinha razão quando ele diz que a gente tem que prestar as contas e deixar a contabilidade em dia aqui, enquanto está aqui. Porque a gente não sabe há quanto tempo vai continuar com o hipocampo fazendo essa recapitulação, esses vídeos de toda a nossa vida e recapitular. Então, tudo que Bahá'u'lláh disse, hoje a gente tem. Bom, a busca da verdade que a gente falou, a percepção real de Deus, a veracidade de alma, desprendimento, servir. Bahá'u'lláh tem coisas maravilhosas. Bahá'u'lláh tem conceitos revolucionários sobre o relacionamento humano. É muito importante. Infelizmente, foi traduzido em português como cortesia, mas não é cortesia. O adab, que é o original, é um mundo de significado. Ele mostra como a gente tem que ter uma humanidade, uma percepção da luz divina em cada outro ser humano, como a gente tem que deixar a necessidade do outro acima da nossa necessidade, como nós temos que agir com delicadeza, fineza, humanidade, bondade. Então, esse adab é um conjunto. Umidade é absoluta. Outro conceito revolucionário de Bahá'u'lláh é o que ele chama de satar, quer dizer, Deus é o grande ocultador das nossas coisas, nossas falhas. E ele não expõe, ele não deixa as nossas falhas ficarem expostas. Então, a gente não tem que expor as falhas dos outros, não tem que falar mal dos outros, não tem que fazer fofoca, não tem que fazer maledicência. Esse conceito é maravilhoso. E a grandeza do ser humano e a sua... porque ele colocou a essência da luz dentro de nós, nos criou ricos. Bahá'u'lláh diz como nós podemos colaborar e cooperar um com o outro e reestabelece a confiança. Nós perdemos a confiança um no outro. As pessoas não confiam mais no outro ser humano. Você sai na rua, tem medo de ser assaltado. Você vai no lugar, você tem medo de ser. Você abre o computador, você tem medo de ser hackeado. Nós perdemos a confiança e Bahá'u'lláh diz que como essa confiança vai ser reconquistada e como todos os radicalismos e todos os ódios vão acabar. Cada um deles a gente teria que falar do... Eu vou ler as palavras dele, que são muito melhores do que as minhas. Palavras de Bahá'u'lláh. Não entreis em conflito e contenda. Todo agressor priva-se das graças de Deus. Com ninguém disputei sobre as coisas desse mundo. Do mundo inteiro, Deus escolheu para si próprio somente o coração dos homens. Uma língua bondosa é o ímã dos corações dos homens. É o pão do Espírito. Veste de significado as palavras. É a fonte de luz, sabedoria e compreensão. Bom, rapidinho, vamos ver mais algumas coisas e depois nós vamos abrir para as perguntas. Bahá'u'lláh não se restringiu a escrever para a posteridade. Ele, mesmo na prisão, ele enviou cartas aos homens mais poderosos
do planeta naquela época. Impressionante. Um prisioneiro escreveu para a Rainha Vitória, para o Napoleão III, no poder, máximo de poder na Europa, Papa Pio IX, os reis da Áustria e da Prússia, aos governantes das Américas e até aos cristãos, como ele escreveu uma epístola aos cristãos belíssima, que eu recomendo que vocês leiam. E cada um respondeu de uma forma. Para todos eles, Bahá'u'lláh mostrou que a felicidade dos povos das nações vivia pela unidade e justiça, e quando eles levassem uma ordem mundial espiritual, e que não e não através de uma rede de castelos e fortificações murados, porque eles guerreavam para realmente criar castelos maiores e murarem mais e ficarem com medo de que outros reis que foram derrotados os atacassem, e que levou a milhões de pessoas a morrer. Bahá'u'lláh é como um médico divino que tem o pulso da humanidade nas mãos. Então, o que ele escreve para os reis, por exemplo, para a Rainha Vitória, elogia ela por ter proibido o tráfico de escravos e a escravidão através do reino dele, das colônias. Bahá'u'lláh tem uma consciência de todos os problemas, tem o pulso, é como um médico que sabe qual é a doença e como. Olha o que Bahá'u'lláh diz. Aquele que é o vosso Senhor, o Todo Misericordioso, nutre em seu coração o desejo de ver todo o gênero humano como uma só alma e um só corpo. O objetivo da justiça no mundo é fazer hoje aparecer entre os homens a unidade. Esta é a imutável fé divina, eterna no passado e eterna no futuro. Em cada era, a luz da guia divina tem focalizado em um tema central. Nesta revelação, o reconhecimento da unidade do gênero humano é o tema central. A Terra é um só país e os seres humanos, seus cidadãos. Outra forma com que Bahá'u'lláh mostra como isso acontecer é que ele traz alguns conceitos que são absolutamente revolucionários. Por isso que a gente colocou como a grande revolução espiritual da era moderna. Se chama revelação progressiva, que é a chave da união de todas as religiões do mundo. E ele explica de que é como o sol, que a gente não escolhe, que o sol é o mesmo. Então, ele mostra como podem e como é um contínuo ao longo da história da humanidade, que todos os povos tiveram revelação de Deus. Não é uma exclusividade da nossa época, portanto, nós temos que estudar, reconhecer, amar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os escritos sagrados, da Mapa, da Bhagavad Gita, Pitakas, os evangelhos escritos da Bíblia. Todos isso vêm de Deus e são etapas escritas de acordo com a necessidade social de cada época. E isso é muito importante, porque a paz no mundo não vai surgir enquanto não houver paz entre as religiões. A religião tem um poder enorme. As fés, as crenças humanas são mais poderosas do que armas. Então, se nós não unirmos as pessoas de fé, de crença, nós não vamos ter paz. Isso é dito até por um teólogo famosíssimo cristão, Hans King. Ele diz que não haverá paz entre as nações enquanto não houver paz entre as religiões. E Bahá'u'lláh traz um mecanismo para isso, que é um pacto e aliança eterna de Deus, que também a gente chama de convênio, que esse também é um assunto para explicar com mais detalhes. Olha o que ele diz sobre a revelação progressiva. A manifestação da essência de Deus é como o sol, que se levanta de diferentes lugares. O alvorecer, amanhecer, podem ser em dias diferentes da semana, mas o sol sempre é o mesmo. As lâmpadas podem ser diferentes, mas a luz é uma só. Vocês veem com simplicidade e objetividade.
rapidamente, o que Bahá'u'lláh conseguiu nesse tempo? As pessoas podem dizer, mas o que objetivamente foi alcançado, foi estabelecido esses anos todos que Bahá'u'lláh se revelou? Hoje há 7,5 milhões de pessoas no todo o planeta. Segundo a ONU, é a fé mundial, segunda fé mais espalhada do mundo. E algo que para mim tem uma influência muito, muito importante é que é a única entre todas as teorias, práticas, ideologias, sistemas políticos, filosofias, teorias científicas, teorias psicológicas, teorias psicanalíticas, que durou 170 anos sem ser desmembrado em seitas, divisões, correntes, enfim, divisões que todas elas sofreram. A teoria da relatividade tem dezenas de divisões e dissidências e tudo. O psicanálise tem diversas correntes e variações. A causa de Bahá'u'lláh que ele trouxe tem um poder tão grande que jamais ele se fragmentou em nada. Como é que era a pessoa de Bahá'u'lláh? A sua doçura, simplicidade e ternura. As pessoas que viam Bahá'u'lláh, que se encontravam com Bahá'u'lláh. Ele era educador universal de toda a humanidade. O que ele ensinava não era para um povo, para um grupo, para uma divisão qualquer. As pessoas se sentiam na frente de um pai bem-amado, um amigo íntimo, e se sentiam como se encantados, um encantamento. Os conhecimentos dele eram inatos e, ao mesmo tempo, infinitos. Não frequentou escola filosófica ou religiosa. Tinha um profundo amor à natureza e aos animais. Seus olhos pareciam ler a alma das pessoas. E ele, ao mesmo tempo, era portador de boas novas de alegria, júbilo e felicidade para a humanidade. Todos na frente dele se sentiam em uma paz e felicidade celestiais. E, ao mesmo tempo, viam com que coragem ele não desanimava diante do sofrimento, da tortura e de tudo que ele passou na prisão. Todos na frente dele se sentiam transformados, percebiam nele a personificação de todos os atributos divinos. As palavras dele eram poderosas e tocavam o fundo da alma. As pessoas na sua presença se sentiam que todas as suas faltas e erros estavam perdoados e perdiam a noção do tempo. Por incrível que pareça, isso tudo não é mostrado como se fosse um poder mágico de Bahá'u'lláh, porque ele disse que não aceitava que ninguém atribuísse a ele milagres, nem mágicas, nem nada de sobrenatural, nem aceitou idolatria ou adoração de imagens. Nem a única coisa que nós temos de um revelador divino, que é uma fotografia. O dia que no futuro dizerem, não, mas esse Moisés não existiu, como tem teorias que dizem, esse Abraão é uma ficção, é uma criação da mente do Nabucodonosor e não sei o quê, não sei o quê. Não, por quê? Abraão, nós acreditamos que é, mas como é que você prova? Agora, Bahá'u'lláh, nós temos a fotografia de Bahá'u'lláh. Só que ele proibiu que aquilo fosse usado como imagem ou idolatria. E Bahá'u'lláh fez uma série de previsões que todas eles foram cumpridas, sem exceção. Porque na Bíblia diz que o profeta que fala de uma previsão que não se cumpre não é de Deus. E todas de Bahá'u'lláh se cumpriram. Aqui só vou ler rapidamente previsão dos despóticos poderosos da época, imperadores. O Napoleão perdeu o trono dele em 2 anos, o poder do Papa foi tirado dele. Bahá'u'lláh previu a Primeira e Segunda Guerras Mundiais,
a criação da ONU, cúpula da Terra, queda das ideologias, uma língua internacional, meio de comunicação sem restrição de fronteiras. Como é que se chama esse meio de comunicação? Um doce para quem falar? Internet. Energia atômica. Baha'u'lláh diz que tem um poder, tem uma energia no íntimo da pedra. Tomara que a humanidade só descubra quando tiver estabelecida a sua unidade, porque ele pode se mostrar destruidora. E Baha'u'lláh fala em contaminação da atmosfera da Terra há 178 anos atrás. Tudo que se vê no noticiário da TV, todos os problemas de imigração, de briga nos Estados Unidos, na Europa, aqui e lá, tudo Baha'u'lláh previu e deu a solução. Tudo é porque a humanidade não escuta a Baha'u'lláh. Inclusive a pandemia, que isso é um capítulo à parte que levaria 3 horas para a gente mostrar como, se a gente tivesse escutado Baha'u'lláh, não haveria essa pandemia do coronavírus. Não haveria. Eu demonstro e provo, e nós já tivemos vários outros grupos só sobre isso, em que a gente demonstrou que não haveria pandemia se as pessoas tivessem. Bom, só para encerrar, Baha'u'lláh diz: em verdade, esse é o dia em que a humanidade pode contemplar a face do prometido e ouvir a voz. É dever de cada um apagar da tábua do seu coração o traço de toda palavra vã e, com mente aberta e imparcial, fixar os olhos nos sinais da sua revelação, nas provas da sua missão e nas evidências da sua glória, para que a luz da unidade envolva toda a terra. Baha'u'lláh é como um falcão real que voa bem alto para proteger toda a humanidade. Muito obrigado, desculpe. É isso, Cássio. Agora, com você. Farhad, muito obrigado. Desculpa o quê? Estava aqui como moderador. Foi longo demais. Não, mas foi ótimo. Mas, gente, olha, eu falei que tinha uma surpresa, hein? Eu falei que tinha uma surpresa, gente. Calma lá. Já tem as perguntas aqui no chat. Ainda podem mandar perguntas, dá tempo ainda, tá bom? Mas temos uma surpresa agora. Ok? Dani, você tá aí, Dani? Pessoal, todo mundo no mudo, hein? Por favor, senão a gente não vai ouvir a Dani. Eu sou o sol da sabedoria e o oceano do conhecimento. Alento os desfalecidos e faço reviver os mortos. Eu sou a luz de guia que ilumina o caminho. Eu sou o falcão pousado no braço do Todo-Poderoso. Desdobro as asas caídas de toda a ferida e lhe ajudo
e o oceano do conhecimento, alento os desfalecidos e faço reviver os mortos. Eu sou a luz de guia que ilumina o caminho. Eu sou falcão pousado no braço do Todo-Poderoso. Desdobro as asas caídas de toda a vida e lhe ajudo a remontar o seu eu sou. Eu sou. Eu sou. Dani, muito obrigado. Depois dessa palestra de Farhad falando sobre Bahá'u'lláh, entra logo essa música, né, o Falcão Real. Do jeito que você cantou lindamente, muito obrigado. Obrigada. É de arrepiar o... Essas são palavras de Bahá'u'lláh, né? Foram amigos barrais que musicaram, mas palavras de Bahá'u'lláh. Isso aí. Muito obrigado, Dani. Obrigada a vocês. Olá. Gente, então, Farhad, tá com gás ainda? Tem um monte de pergunta para você aqui, hein? Pode ser? Você tá no mudo aí, tá? Adoro esses encontros. Eu, por mim, fico até 3 horas da manhã falando com vocês, mas eu sei que nós temos 15 minutos. Não e você já promete, deve não. estar cansado. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar lá, que chegou tanto elogio aqui para a sua palestra, agora também para a música da Pula os Dani. elogios e vai para as perguntas, isso. Vou ter que ir lá para cima. Vamos lá. Parabéns, gratidão, todo mundo, Não. Farhad. Depois a gente pode voltar aqui. Vamos lá. Quem foi aqui primeiro? A primeira pergunta que chegou foi do... Deixa eu ver. Sohab. Ele falou assim... a questão... Gostaria que... Peraí. Ah, tá. Tem mais em cima, tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Farhad, você falou da questão da unidade mundial, que foi que a promessa de Bahá'u'lláh e que ele deu várias orientações, ensinamentos, mandamentos para que isso acontecesse. Inclusive, isso não será possível se isso tudo não for seguido, né? E aí, essa unidade mundial vai chegar em quanto tempo? É a pergunta que nós temos aqui. Isso é uma boa pergunta. O que acontece é que quando Bahá'u'lláh diz uma coisa, ele não está simplesmente mostrando um desejo, uma vontade ou uma determinação para que no futuro as pessoas façam. Isso eu custei também a entender. Quando Bahá'u'lláh diz que a Terra é um só país, seres humanos, e os seres humanos, seus cidadãos, ele não está dizendo que
quem sabe, talvez, no futuro, um dia, pode ser que a Terra se torne um só país. Não, ele está constatando uma realidade verdadeira agora. Agora. Paulo está dizendo a Terra virou um só país e os seres humanos são cidadãos. Ele está constatando uma realidade que ele, como revelador divino, está vendo. Quando nós vamos realmente compreender isso, vai levar um pouco de tempo, porque, sabe, eu ia falar do outro assunto, de como a nossa mente tem que criar ressonância com a nossa alma e espírito e com a revelação de Deus que ilumina a nossa alma através de Bahá'u'lláh. Isso às vezes leva tempo. No cristianismo levou 400 anos, no Islã levou menos, no budismo leva 350 anos. Isso sempre leva um pouco de tempo, mas eles não é uma visão de um utopista ou de uma pessoa de boa vontade e dizer, olha, eu estou prometendo paraíso, mas quem sabe se vocês se comportarem bem, talvez vão ter. O que Bahá'u'lláh diz é o que já é. Quando diz a unicidade do ser humano, é porque nós somos um só. Quando diz a unidade, nós somos um só. Quando ele diz que a Terra é um só país, é porque a Terra é um só país. Tem várias coisas, porque quando a gente fala, quando o revelador divino fala uma coisa aqui na Terra, é porque no reino espiritual, eu não queria entrar nessas coisas um pouco metafísicas, mas é importante também a gente saber disso. Esse no reino divino já foi feito, já está estabelecido. Sabe, não é um mecanismo. Olha, quem sabe a gente fabrica um robozinho para fazer. No futuro esse robozinho vai fazer. Não, Bahá'u'lláh não está falando isso. Bahá'u'lláh diz que a Terra é um só país. Vocês têm que realmente chegar a compreender e colocar em execução. E pronto, e vai ser feito. À custa de quê? À custa, evidentemente, da compreensão, da consciência, do amor, ou à custa de pandemias, de guerras, de destruição ambiental, de hecatombe nuclear, de uma hecatombe ambiental, de uma disrupção que hoje em dia os historiadores dizem que é mais de coisas assim, cibernéticas, digitais. Então, essas coisas são uma angústia. Por isso que eu digo, se você ligar a televisão, todas as coisas que aparecem, problema de imigração, problema de guerra, de discurso de ódio, problema do Brasil, da China, dos Estados Unidos, tudo só se resolve com Bahá'u'lláh. Eu não vejo outro. Você não consegue resolver nenhum desses problemas da humanidade nem com a ONU. Não tenho nada contra a ONU, meu filho até trabalha na ONU. Mas não consegue. Por quê? Porque não tem autoridade, não tem legitimidade. Isso eu ia tratar quando a gente fosse tratar de pandemia, mas não tem poder de execução. Quando você não tem poder de execução de um organismo central, mundial, você não tem nada. É como vocês dizem assim, você não pode, quando vem sinal vermelho, você tem que parar, certo? E se eu não parar? Bom, aí você pode levar uma multa ou ser preso. Então, há uma lei e há um poder de execução da penalidade. Os organismos mundiais não têm poder de execução. O cara lá na Organização Mundial de Saúde diz, olha, pessoal, quem sabe vocês se comportam e fazem as coisas que a gente diz, mas se vocês também não fizeram, o que eu vou fazer? É uma recomendação. Não tem nada de recomendação. O que Bahá'u'lláh diz que tem que haver um organismo supranacional que tenha poder de execução das suas leis. Então, essas coisas a humanidade é obrigada não por nós, quem somos nós? É obrigado pelo sofrimento que a humanidade está passando. Na verdade, o caos no mundo já se estabeleceu antes do coronavírus. O pessoal diz assim, esse vírus é maldoso. Coitadinho, ele não tem pensamento irracional, eu vou fazer mal, eu vou infectar porque eu sou mal. Não, ele quer comer a gordurinha nossa e se multiplicar. O
coronavírus não é mal, não é bom, não é satânico, não é diabólico, não é nada. O que acontece? Ele expõe, ele traz à tona tudo isso que Bahá'u'lláh identificou. Falta de unidade, falta de uma estrutura central, falta de padrões morais, éticos e espirituais para os governos, falta de uma governança realmente correta, acabar com a politicagem e brigas ideológicas do mundo que estão destruindo. Quer dizer, um dia vai ter que chegar, porque Bahá'u'lláh diz que é assim. E o mais incrível é que tudo que acontece no mundo cumpre aquilo que Bahá'u'lláh havia previsto. É impressionante. Eu cada vez fico mais. Qualquer coisa. Isso que nós estamos fazendo hoje, o Google Meets e Zoom, é uma coisa. É um produto de Bahá'u'lláh. Todos eles são produtos de Bahá'u'lláh. Todas as formas de aproximação da unidade do gênero humano já estão sendo estabelecidas, não é uma coisa do futuro. Quando que isso vai ser? Já está sendo, já o mundo já está. Agora, claro que vai haver sofrimento, infelizmente, e a gente está vendo pela pandemia. Então, esse sofrimento, infelizmente, não é castigo de Deus, nem é nós merecemos, nós fomos crianças mal criadas, então Deus está nos castigando. Não é isso. Bahá'u'lláh jamais fala isso. Bahá'u'lláh diz que a humanidade se priva de um mundo como realmente Deus quer, que nos criou para um mundo de paz, de unidade, de amor, de progresso, de estabelecer bases para o crescimento, para a educação da humanidade. Então, para mim, o mundo já está sendo transformado para a unidade. E eu acho que é bem mais cedo que nós vamos ter, é muito mais cedo. Eu não imaginava que esse coronavírus fosse mexer tanto com a humanidade, então mostrando que tem muita coisa que vai vir, que vai nos obrigar à unidade do gênero humano. Isso aí. Lembrando, né, Farhad, a própria promessa, né, de Bahá'u'lláh, que diz que a promessa dele, comparada com o dia de Deus, por exemplo, né, que o Bábio fala, o dia de Deus é um dia comum, né, que o sol nasce e se põe como qualquer outro dia. Então, assim como qualquer dia ele começa na noite, né, e depois que a luz aparece, né, quer dizer, o dia já começou, apesar de estarmos no escuro ainda, né? Obrigado pelas perguntas. Eu peço desculpa não poder ter respondido assim como eu gostaria, mas cada pergunta de vocês é uma preciosidade. A gente poderia ser tema de 2 horas, mas desculpe, perdão a exiguidade de tempo. Muito obrigado.